Olá pessoal, então mais uma oportunidade pela Academia de Bombeiros através do site www.academiadebombeiros.com.br, onde o ensino à distância semipresencial para bombeiros está bem mais perto do que você imagina. Pois bem, senhores, hoje a gente vai dar continuidade aí ao assunto relacionado a espaço confinado, né? Praticamente agora a gente vai estar fazendo um resumo do que foi visto até então, né? Até, né, se a gente reparar, a gente está tratando bastante a NR33, até porque é a norma, né, que regula os trabalhos realizados em espaço confinado, bem como até as operações de salvamento e resgate. Então a gente, nessa aula aqui, na parte 3, a gente praticamente já está encerrando o assunto, né, e dando uma ênfase aí sobre os cuidados, as orientações, né, nessas atividades envolvendo, por ser atividades de alto risco, envolvendo aí, né, espaço confinado. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de um resumo em cima de até um livreto, né, que foi lançado aí pela Fundacentro, né, que é um dos órgãos não governamentais responsáveis aí em contribuir na área de segurança e saúde, né? E aí um livreto que foi lançado anos atrás, né, é bastante resumido, dá para ter uma noção geral sobre os riscos, os cuidados nas atividades envolvendo espaço confinado, ok? Então esse livreto aqui, tá? É bastante resumido, trata aí sobre então a NR33, que é Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado, né? Então mostrando aqui bem ilustrativo aqui, trabalhadores realizando um trabalho em espaço confinado, já com procedimentos de acordo com o previsto aí na NR33, né? A parte de isolamento, a parte de segurança, né? Sinalização dizendo que a área é perigosa, equipamentos, né? Aqui o líder responsável já definindo, traçando alguns procedimentos seguros na atividade envolvendo espaço confinado, tá? Então a definição do espaço confinado, né? Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para ocupação humana contínua, né? Então pode ser qualquer espaço, tá? Desde que esse espaço ele não esteja preparado para a ocupação humana contínua, tá? Onde há meios tá? restritos aí para acesso, para a continuidade do ser humano dentro desse espaço, então ele é considerado um espaço confinado, ok? Os meios são limitados de entrada e saída, então essa é uma das características, né? A ventilação também, né, é insuficiente, inclusive para a remoção de qualquer contaminante existente no espaço confinado. Há uma dificuldade, né, na renovação constante aí do espaço, onde possa existir a deficiência, né, então pode haver a falta aí de oxigênio, bem como o enriquecimento, né, qualquer meio ali de facilitação na oxigenação, no aumento da quantidade de oxigênio no ambiente. Então, por exemplo, tubulações, né, que possam estar contidos dentro do ambiente, e tubulações que facilitam o enriquecimento do ambiente com oxigênio. Lembrando aí que o oxigênio é um dos principais elementos, é um dos elementos aí principais para a existência de fogo, inclusive. Então o risco aí de ambiente rico em oxigênio, tá? Podendo contribuir para a ocorrência de fogo, bem como
até a evolução para uma explosão, né? Então, por isso que o ambiente se torna extremamente perigoso, ok? Então, aqui a sinalização padrão, né? Para espaço confinado. Então, perigo, proibido a entrada, risco de morte, ok? Onde são encontrados os espaços confinados, né? Então, espaços confinados tá ligado aí à atividade envolvendo indústria de papel e celulose, indústria gráfica, indústria alimentícia, indústria de borracha, couro e têxtil, indústria naval, operações marítimas, indústrias químicas e petroquímicas, né? Então, envolvendo aí reservatórios de líquidos inflamáveis, gases, né? Diversos tipos de reservatório. Então, por exemplo, aqui nessa ilustração aqui, tanques de armazenamento, né? Aqui tubulações, né? Tubulações que pode até serem subterrâneas, né? Então, onde são encontrados? Então, serviço de gás, envolve aí o cumprimento da NR33, né? Envolve risco, envolve ambiente confinado. Serviços de água e esgoto, devido às tubulações, né? Serviços de eletricidade, serviços aéreos, né? Eletricidades subterrâneas, né? Serviços aéreos que a gente fala muitas vezes que podem haver tubulações aéreas, né? E bem como tubulações subterrâneas. Serviços de telefonia também, né? Que pode cabeamento subterrâneo, principalmente hoje com o uso aí, o advento de fibra ótica, né? Que a fibra ótica ela é subterrânea. Construção civil, né? Diversas construções aí envolvendo espaço confinado, beneficiamento de minérios, siderúrgicas e metalúrgicas, né? O meio da agricultura, tá? Então, por exemplo, os silos, né? Esses silos são considerados ambientes confinados, até porque eles são preparados para armazenamento, né? No meio da agricultura, ok? Aqui biodigestores, né? Também são ambientes fechados, né? E não preparado para ocupação humana. Então, as obras de tipos de trabalho em espaços confinados, obras de construção civil, né? Operações de salvamento e resgate envolve espaço confinado. Manutenção, reparo, limpeza, inspeção de equipamentos ou reservatórios, ok? Então, diversas atividades aí. Riscos quando se trabalha em espaço confinado. Então, por exemplo, a deficiência ou o enriquecimento de oxigênio é um dos riscos. A falta do oxigênio prejudicial ao ser humano e o excesso e risco de explosão ou risco de incêndio, ok? Incêndio ou explosão pela presença de vapores e gases inflamáveis. Também é outra característica em espaço confinado, né? Com a presença de substâncias, né? Inflamáveis, ok? Substâncias tóxicas também, né? Devido à existência de substâncias químicas, infecções por agentes biológicos, então substâncias que têm a característica da presença de agentes biológicos, né? Então pode causar uma infecção, né? No ser humano, afogamento, soterramento, quedas para os trabalhos em alturas, choques elétricos em ambiente que possua carga elétrica, né? Corrente elétrica, né? Claro que esses ambientes, o correto, né? Realizar o trabalho com o equipamento elétrico existente desligado, né? Okay? Todos esses riscos podem levar à morte ou doenças, por isso que a gente fala, né? Segurança e saúde. Segurança para não ocasionar um acidente ou até uma fatalidade, e saúde, né? Com um risco aí de contaminação, ok? Então, certificando que a sua empresa segue a
as normas, né, NBR 14787, que trata de espaços confinados, prevenção de acidente, procedimentos e medidas de proteção, e atende à norma regulamentadora 33, NR 33, segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Né? Então aí tem os órgãos responsáveis, a BNT, NBR, né, a MTE, o Ministério do Trabalho, e as normas regulamentadoras. Tá? Então, bem resumido aí. Somente quando sua empresa fornecer, né, a autorização na permissão de entrada de trabalho, né, então essa autorização é através da PET, né, ela é exigida por lei e é executada por um dos líderes que tem a função de supervisão, né, nesses trabalhos em espaço confinado. O serviço a ser executado deve sempre ser acompanhado por um vigia. Então é o principal, é o braço direito da equipe, né, para trabalhar na entrada do espaço confinado. Treinamentos a todos os trabalhadores, né, então todos os trabalhadores têm que receber o treinamento para trabalhar nesses espaços confinados. Inspeção prévia no local é importante, tanto que a gente fala da APR, né, que é Análise Preliminar de Risco. Então, justamente, né, essa inspeção resulta nessa APR. Okay? Espaços confinados, os riscos, medidas de controle. Então, o espaço confinado tem que ser levantado os riscos existentes, né, e as medidas para evitar a evolução desses riscos. Ou um risco, né, um risco que possa ocasionar um acidente, tem que ser tomada uma medida de controle. A permissão de entrada, PET, então ela tem que ser preenchida, tem toda uma estrutura, né, com informações importantes, né, inclusive na norma tem um modelo como, né, tem um formulário lá como modelo, e aí vai diversas informações, nome da empresa, avaliação, medidas de controle, isolamento, bloqueio, ventilação, né, as assinaturas dos responsáveis. Aqui mostrando a necessidade de exames médicos, né, então de que os trabalhadores têm que estarem, né, com os exames médicos em dia para realizar o trabalho, né. A sinalização e isolamento da área, então a área tem que ser isolada, como eu disse no início, né. As funções aqui definidas de supervisão e do vigia. Os equipamentos medidores de oxigênio, né, gases, né, e também que medem vapores tóxicos e inflamáveis, tem que ser utilizado por pessoal habilitado, ok? Então tem que ser feita essa medição para saber o nível de oxigênio e a presença de qualquer gás ou vapor no ambiente, no espaço confinado. Uma das medidas de controle na existência de risco, né, levantamento de risco, com a presença de qualquer contaminante, né, a utilização de equipamentos, né, a realização de medidas de controle através de equipamentos aí de ventilação. Okay? Equipamento de proteção individual, né, tem que ser usado, né, tem que serem usados os EPIs, né. Além disso, né, há outros equipamentos necessários, a parte de comunicação, iluminação, na parte de proteção respiratória, né, máscaras ou os equipamentos de proteção autônomo, o EPA, o equipamento de proteção respiratória, né, tá? EPR, bem como os equipamentos de resgate. Então, um exemplo aqui, o tripé para o resgate mais rápido, né, de trabalhador. Okay? Entrada segura, né? Então, ao entrar em espaços confinados, somente poderá haver essa entrada se após o supervisor de entrada realizar todos os testes e adotar as medidas de controle necessárias. Okay? Disposições gerais: o empregador deve garantir que os trabalhadores possam interromper suas atividades, né, e abandonar o trabalho, né, sempre que suspeitarem da existência de risco ou iminência, né,
com relação à segurança e à saúde de terceiros. Então, a qualquer momento o trabalho tem que ser interrompido, né? Okay? Isso é a garantia de uma entrada segura. Conhecer os riscos do trabalho a ser executado. Conhecer o trabalho a ser executado também. Então, os riscos em cima do levantamento de risco. Né? Então, a necessidade de todos conhecerem, todos da equipe que vão realizar o trabalho, né? Conhecer esses riscos existentes, assim como, né, o trabalho que será realizado. Receber todos os equipamentos de segurança necessários para a execução do trabalho, ou seja, todos os trabalhos, né, todo o trabalho que será realizado, o levantamento também dos equipamentos que serão utilizados, devem ser disponibilizados a todos os trabalhadores que realizarão o trabalho no espaço confinado. Além disso, a necessidade de todos conhecerem os procedimentos e os equipamentos de segurança necessários na execução do trabalho, assim como os procedimentos e equipamentos de resgate e primeiros socorros. Então, a equipe envolvida com emergência deve conhecer os procedimentos, né, a serem adotados caso venha a ocorrer uma situação de emergência. Okay? Então, como a gente comentou, os exames médicos, a necessidade de todos os trabalhadores, né, participarem de treinamentos, além de seguirem as informações necessárias envolvendo segurança. Okay? E, além disso, ocorrendo o levantamento de risco, deve haver a comunicação a todos sobre esses riscos, para que todos tomem cuidado e, além disso, seja adotado uma medida de controle. Então, usar os equipamentos de proteção fornecidos, os EPIs. A folha de permissão de entrada. Então, a permissão de entrada de trabalho, a PET, contém procedimentos escritos de segurança e emergência. Então, é nela que está contido os procedimentos, que todos devem conhecer, todos da equipe. Verificar se as medidas de segurança estão sendo implantadas, foram implantadas, e se a PET está assinada pelo responsável da equipe, que é o supervisor de entrada. O trabalhador deve entrar no espaço confinado com uma cópia da PET, né? Então ele tem que ter uma cópia para conhecer todas as informações contidas na PET sobre procedimentos e riscos envolvendo o espaço confinado. Okay? As medidas administrativas, então a sinalização tem que ser permanente junto à entrada, então é justamente essa sinalização que deve ser utilizada, conforme o anexo 1, né, contido aí na NR, na norma. A sinalização é importante, né, para informação e alertar a todos com relação ao risco naquele ambiente ali, naquele local. Por isso a necessidade de sinalizar o local. O isolamento também é necessário para evitar que pessoas não autorizadas se aproximem do espaço confinado. Então, esse isolamento é que vai garantir que qualquer pessoa, né, ou que nenhuma pessoa que não esteja autorizada a acessar o espaço confinado possa acessar. Então, o isolamento tem esse objetivo. O supervisor de entrada deve emitir a PET antes do início das atividades. Então, cabe, né, competência e responsabilidade do supervisor em emitir essa PET. Ele que deve confeccionar, fechar com as assinaturas. Muitas vezes que eu falo
né? A PET, o seu fechamento é quando encerra a atividade, né? Porém, no início tem todos os procedimentos ali antes da entrada, que é o seu preenchimento, levantamento das informações, devem estar todas essas informações contidas na PET, né? Executar os testes, conferir os equipamentos, procedimentos contidos na PET. Então, responsabilidades aí do supervisor, assegurar que os serviços de emergência e salvamento estejam disponíveis e que os meios para acioná-los estejam operantes. Meios de comunicação seria uma das principais, o principal procedimento, né, que deve ser checado antes do início da atividade, esse meio de comunicação para acionamento de emergência, ok? Cancelar os procedimentos de entrada de trabalho quando necessário. Então, em qualquer situação envolva risco e seja que seja necessário, né, cancelar o procedimento de entrada, né, que seja, né, ok? Encerrar a PET, né, após o término do serviço. Então, encerrar essa permissão de entrada, né, após o término do serviço. Tem que ser fechada a permissão. Ok? Medidas de desligamento de energia, trave, sinalização. Então, como eu comentei, o espaço confinado ele pode estar energizado. Então, é importante desligar a energia elétrica nesses casos. Além disso, né, deve ser trancado com chave ou cadeado ou bloqueios, né? Um exemplo aí, bloqueios tipo lacre, né, ou cadeados mesmo, né, que possa garantir esse bloqueio. Sinalizar os quadros elétricos para evitar movimentação acidental, máquinas ou choques elétricos, quando o trabalhador autorizado estiver no interior do espaço confinado. Então, justamente esse procedimento é importantíssimo para evitar qualquer acidente, qualquer risco envolvendo pessoas que estejam realizando trabalho dentro do espaço confinado. O vigia deve, né, agora a função do vigia, manter continuamente a contagem precisa do número de trabalhadores. Então ele tem que, essa conferência tem que estar na ponta da língua, né, saber quantos trabalhadores estão realizando o trabalho e assegurar que todos saiam, né, ao término da atividade. Permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada, em contato permanente com os trabalhadores autorizados, né. Adotar os procedimentos de emergência, acionando a equipe de salvamento, pública ou privada, quando necessária, né? Então, em situação de emergência, ele é o braço direito ali no acionamento. Operar os movimentadores de pessoas, um exemplo aí o tripé ou o monopé, né? Apesar do monopé hoje em dia estar em desuso, tá? Tem sido utilizado aí o tripé. Ordenar o abandono do espaço confinado sempre que reconhecer algum sinal de alarme. Então, é ele que dá a voz de abandono nas situações de perigo, sintoma envolvendo aí, né, saúde, queixa, condição proibida, acidente, situação não prevista, ou quando não puder desempenhar efetivamente suas tarefas. Então, até dificuldade da parte dele mesmo, né, do próprio vigia, ele pode ordenar o abandono do espaço confinado, até porque está trazendo risco para quem esteja dentro do local. E, né, bem como, né, ele pode ser substituído, né, ok? Os testes do ar interno são medições para verificação dos níveis de oxigênio, gases e vapores tóxicos e inflamáveis. Então, o teste de ar é importantíssimo, né, do ambiente. Antes que o trabalhador entre em um espaço confinado, o supervisor de entrada deve realizar esses testes iniciais. Durante as medições, o supervisor de entrada deve estar fora do espaço confinado, né? Então, até com relação à segurança, né? As medições são necessárias para que não ocorram acidentes de qualquer ordem, né, envolvendo asfixia, intoxicação, incêndio ou explosão.
Não ventilar o espaço confinado com oxigênio, então é proibido, né? O uso de oxigênio para ventilação de local confinado aumenta o risco de incêndio e explosão, então é proibido ventilar com oxigênio. Durante todo o trabalho, o espaço confinado deve ser utilizado a ventilação adequada para garantir a renovação contínua do ar. Então essa ventilação ela tem o principal objetivo garantir a renovação e retirada de qualquer contaminante ali do ambiente. Okay? Os equipamentos de proteção individual, os EPIs, devem ser fornecidos gratuitamente, devem ser utilizados EPIs adequados para cada situação de risco existente. O trabalhador deve ser treinado quanto ao uso adequado do EPI. Então ele tem que conhecer o equipamento, a forma correta de utilizar o equipamento. Além disso, as medidas de segurança, os objetos proibidos, né? Então, objetos proibidos e medidas de segurança, né? Cigarros, um deles, nunca fuma em espaço confinado. O uso do telefone celular não deve ser utilizado como aparelho de comunicação em espaço confinado, né? O certo é sistema de comunicação que não emita qualquer faísca, né, no ambiente, caso entre em contato com qualquer gás inflamável, vapor, não traga risco. Então, o sistema de comunicação tem que ser um sistema adequado. O uso de velas, fósforos, isqueiros não devem ser utilizados. Objetos necessários à execução do trabalho que produzam calor, chamas ou faíscas, que inclusive a gente chama de trabalho a quente, devem ser previstos na PET. E, claro, o levantamento de risco também para esses tipos de trabalho. Adotar medidas para eliminar ou controlar os riscos de incêndio ou explosão em trabalhos a quente, tais como solda, aquecimento, esmerilhamento, corte ou outros que liberem chama aberta, faíscas ou calor. Então, como a gente disse aí, os trabalhos a quente. As medidas de segurança, os equipamentos especiais, deve ser fornecidos equipamentos especiais para trabalhos em espaços confinados, como lanternas, então, como eu disse, lanternas que não emitam fagulhas, faíscas, rádios de comunicação, detectores de gás à prova de explosão. As medidas de emergência e resgate, o empregador deve elaborar e implantar procedimentos de emergência e resgate adequados. Então, o empregador, quando a gente fala, é a empresa responsável pelo funcionário, então ele tem que disponibilizar, dar condições, meios para que possa ser realizado os procedimentos de emergência e resgate. O empregador deve fornecer os equipamentos e acessórios específicos para esse tipo de atividade. Os trabalhadores devem ser treinados para situações de emergência e resgate. Então, a equipe que realiza trabalho em espaço confinado, tem que ser treinada para situações de emergência e de resgate. Okay? Situação de treinamento com simulação de operação de salvamento e resgate. Então, como na foto aqui, usando um equipamento aqui, o tripé, tá? Para resgate. E todos esses procedimentos são importantes justamente para garantir a segurança de todos os envolvidos, todos os trabalhadores do espaço confinado, bem como garantir a saúde. Por quê? O objetivo maior é a segurança das vidas envolvidas, de todas as vidas, através de procedimentos e trabalhos seguros realizados em espaço confinado, pois, como a mensagem aqui deixa, fica aí bem clara para a gente, voltar para casa com saúde é um direito de todos os trabalhadores. Okay? Então é isso, um resumo bem, bem ilustrado aí pelo manual da Fundacentro, as referências aí, então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NR33, as portarias 3214 do MTE, Ministério do Trabalho, e outras referências mais, tá? Aqui
já nessa segunda parte, a gente continua falando sobre os principais riscos envolvendo espaço confinado. Então, um resumo, tá? Aprisionamento é o que significaria, né? São termos aí utilizados em espaço confinado, é uma condição de retenção do trabalhador no interior do espaço confinado que impeça a sua saída do local pelos meios normais de escape, ou que proporcione lesões ou a morte do trabalhador. Então é uma situação que possa envolver a necessidade de um resgate, como a gente fala, né? A gente fala que o resgate é a retirada de pessoas que não tenham condições de sair por meio próprio, ou seja, que esteja, né, são pessoas que estejam em situação de aprisionamento, ok? Aqui a condição IPVS, né, que é a condição imediatamente perigosa à vida ou à saúde, são condições que ocorrem em espaços confinados com presença de contaminantes. Nota, algumas substâncias podem produzir efeitos transientes imediatos que, apesar de severos, possam passar sem atenção médica, mas são seguidos de repentina possibilidade de colapso fatal após 12 e até 72 horas de exposição. Tá? Então, após a exposição, pode haver uma reação. É como a gente fala em situação de incêndio, né? Pessoas que venham a ter queimadura e até inalação de substâncias tóxicas oriundas de incêndio, né? Muitas vezes a reação vem depois de horas e muitas vezes de dias, né? A gente tem um exemplo aí mais recente sobre a tragédia ocorrida em Santa Maria, onde, né, houveram pessoas internadas por muito tempo, até algumas semanas atrás, né? Depois de 6 meses, estava ainda sendo anunciada a morte, né, de pessoas que ficaram com sequelas devido à exposição a substâncias tóxicas no incêndio, né, lá em Santa Maria, na Boate Kiss, né? Ok? Então são exemplos aí de lesões, né, sequelas que possam permanecer em pessoas expostas a substâncias contaminantes, né? Então aqui fica bem claro dizendo que esses efeitos eles são retardantes, ok? Ainda a vítima sente-se normal da recuperação dos efeitos transientes até o colapso. Tais substâncias em concentrações perigosas são consideradas como sendo imediatamente perigosas à vida e à saúde, que é justamente substâncias aí o ambiente IPVS, onde há presença de substâncias IPVS, ok? Atmosfera de risco, então o gás, vapor, névoa inflamável em concentração superior a 10% do Li, né, que é justamente o limite inferior de explosividade, ou Lauer, explosividade limitada, né, que aí é o LEO, ok? A sigla. Também são atmosferas de risco, ok? Então, com essa porcentagem acima aí, do limite inferior. A poeira, combustível viável em uma concentração que se encontre ou exceda o Li, né? Ou o LEO, ok? Também é uma atmosfera de risco. Poeira traz uma atmosfera de risco. Nota, essa concentração pode ser estimada pela observação da condição na qual a poeira obscureça a visão numa distância de 1,5 metro ou menos. A gente pode lembrar muito bem uma condição que deixou o centro de Nova York nessa situação, foi o ocorrido em 2001, a queda das Torres Gêmeas, né, do World Trade Center, que uma das características foi a grande quantidade de poeira levantada, né, deixada pela queda das torres, e trouxe risco para muitas vidas, né, que até anunciou
tempos atrás, que foi milhares de pessoas que morreram naquele fatídico episódio, né? Atmosfera de risco ainda, né? Então a concentração de oxigênio atmosférico entre, né, 19,5 abaixo, né? Então entre 19,5 e 0 é uma faixa de risco, ou se não acima de 23%, né? Acima de 19,5% até 23% está numa faixa ainda com a não presença de risco. Porém, abaixo de 19,5 ou acima de 23, o ambiente está sob risco de ocupação humana, ok? Desculpe. A concentração atmosférica de qualquer substância cujo limite de tolerância seja publicada na NR15 ou em norma mais restritiva e que possa resultar na exposição do trabalhador acima desse limite de tolerância, né? Aí você, né, a NR15 trata sobre esse limite. Então, também deixa a concentração, né, deixa a atmosfera, o ambiente ali como, né, em uma situação de atmosfera de risco, ok? Então, qualquer outra condição atmosférica em situação IPVS, também é considerado uma atmosfera de risco. A condição em que a atmosfera, em um espaço confinado, possa oferecer risco ao local e expor os trabalhadores ao perigo de morte, incapacitação, restrição de habilidade para autorresgate, lesão ou doença aguda causada por uma ou mais das seguintes causas, né? Então, a avaliação do local é o processo de análise. Então, essa avaliação feita através de APR, né? Nota, os testes permitem ao empregado planejar e implementar medidas de controle adequadas para a proteção de trabalhadores autorizados e para determinar se as condições de entrada são aceitáveis no presente imediato, antes e durante a entrada. Então, a avaliação do local, extremamente importante. O autorresgate é a capacidade desenvolvida pelo trabalhador através de treinamento que escape com segurança em ambiente confinado, né, que possa estar numa situação IPVS, né? Então, o ambiente que possa entrar numa situação IPVS, essa capacidade de realizar o resgate é importantíssimo e é cobrada, né, pela NR33, através de treinamento, ok? Condição de entrada são condições ambientais que devem permitir adentrar em um espaço confinado que não apresenta risco atmosférico, físico, químico, biológico ou mecânico, e onde critérios técnicos de proteção permitam a entrada e execução dos trabalhadores em seu interior, né? Então, deve haver, espaço confinado, tem que haver a condição de entrada para a realização do trabalho. Caso não tenha a condição, tem que ser tomada medida de controle para isso, ok? Então, a condição IPVS é qualquer condição que cause uma ameaça imediata à vida ou que pode causar efeitos adversos, irreversíveis, saúde, ou que interfira na habilidade dos indivíduos para escapar de um espaço confinado sem ajuda. Condição proibitiva de entrada, qualquer condição, né, de risco que impossibilite a entrada de qualquer trabalhador. Emergência, qualquer interferência, incluindo qualquer falha nos equipamentos de controle e monitoramento de riscos, ou evento interno ou externo no espaço confinado. Calibração e verificação de instrumentos, imprescindível, né? Então, a garantia do funcionamento dos equipamentos, imprescindível para evitar qualquer situação de emergência. Erros comuns: utilizar apenas explosímetro em áreas inflamáveis onde possam ocorrer vazamentos que provoquem atmosfera saturada. Deve-se utilizar oxi-explosímetro, ou seja, não adianta só um equipamento que detecte a quantidade de vapores inflamáveis, e sim equipamento que possa, né, que tenha a característica de medição de oxigênio presente no ambiente. Fazer medição de gases tóxicos, por exemplo, monóxido de carbono com explosímetro, com a alegação de que o monóxido de carbono é inflamável,
Antes de haver o risco de inflamabilidade, o risco é de gás tóxico. Então lembrar que o monóxido, né, ele tem uma característica ambígua de ser inflamável e ao mesmo tempo ser tóxico. Mas a prioridade na existência dele no ambiente, na presença dele no ambiente, é justamente por ser um gás tóxico. Erros comuns, tentar fazer a medição, por exemplo, de monóxido de carbono com a utilização de oxímetro, com a alegação de que o monóxido desloca o oxigênio. Acontece isso, porém, deve-se o monóxido, tá? Ele tem que ser medido por um explosímetro, Então, oxímetro, o grande objetivo é medir a quantidade de oxigênio, É lógico que a baixa quantidade de oxigênio ele caracteriza a existência de outra substância que está baixando a taxa de oxigênio no ambiente. Porém, cada caso é um caso. Então, o oxímetro, o objetivo dele é medir a taxa de oxigênio. Já o monóxido de carbono, devido à sua característica também de inflamabilidade, tem que ser medido por um explosímetro, ok? Não saber se o equipamento, outro erro, não saber se o equipamento está funcionando corretamente, efetuando o teste de verificação com gás. Não confundir com calibração. Então, na dúvida, utilizar o equipamento medindo com gás não é o correto, ok? Circuito intrinsecamente seguro, um circuito ou parte dele é intrinsecamente seguro quando não é capaz de liberar energia elétrica, faísca ou térmica, é suficiente para condições normais, isto é, abrindo ou fechando o circuito, ou normais, por exemplo, curto-circuito ou falta terra. Causar a ignição de uma dada atmosfera explosiva, conforme expresso no certificado de conformidade do equipamento. Então, equipamentos intrinsecamente seguros, equipamentos que não têm um sistema fechado e não tem qualquer contato com o ambiente externo, a fim de provocar um centelhamento. Então, tem que haver essa garantia no uso de equipamento, seja lanterna, seja explosímetro, seja rádio de comunicação, ok? Engolfamento ou envolvimento, condição em que uma substância sólida ou líquida finamente dividida e flutuante na atmosfera possa envolver uma pessoa e no processo de inalação possa causar a morte por asfixia. Então, qualquer substância que possa trazer esse risco está oferecendo um risco de engolfamento ou envolvimento. Entrada, a ação pela qual as pessoas ingressam através de uma abertura. Então, a entrada no espaço confinado, uma definição bem simples aqui, não é tão importante para a gente. Inertização, um procedimento de segurança, espaço confinado visa evitar uma atmosfera potencialmente explosiva. Então, você utilizando uma substância que deixa o ambiente inerte. Esse procedimento produz uma atmosfera IPVS deficiente de oxigênio. Então, lembrar que a inertização ela é importante para evitar para eliminar o risco de explosão de um ambiente, porém não garante a ocupação humana nesse mesmo ambiente, ok? Permissão de entrada, então a PET, a autorização escrita, que é fornecida pelo empregador, seu representante legal e assim sucessivamente. Tá? Permissão para trabalhar quente, autorização escrita, que vai estar contida na PET, na permissão. Supervisor de entrada, função, algumas definições aqui a gente já comentou, eu estou passando mais rapidamente sobre essas definições, ok? Então, o supervisor de entrada, pessoa com capacitação e responsabilidade para determinar as condições de entrada no ambiente. Trabalhador autorizado, todo profissional que tenha capacitação e recebe autorização do empregador ou seu representante legal para a entrada no espaço confinado. Isolamento, separação física de uma área de espaço considerado próprio e permitido ao adentramento, então um procedimento necessário
a realização de trabalho em um determinado espaço confinado, ok? Espaço confinado não permitido, cuja condição atmosférica ou operacional impossibilita, né, a realização do trabalho, tá? Espaço confinado representativo é um simulador de um espaço confinado de tamanho de abertura, configuração e meios de acesso para treinamento. Tá? Aqui é justamente um espaço confinado, é um simulador, né, para treinamento. Programas, tal, geral do trabalho, representante, tal, para controlar, proteger. Tá? Algumas definições não são importantes aqui, eu vou pulando. Tá? O que mais que tem aqui? Equipe de resgate, né, o pessoal capacitado e regularmente treinado para retirar os trabalhadores do espaço confinado em situações de emergência. Equipamentos de resgate são os materiais necessários para a equipe de resgate utilizar nas operações de salvamento de espaços confinados. Equipamentos, então, praticamente é isso, pessoal. Tá? A gente ainda fala mais um assunto aí sobre procedimentos de salvamento e resgate em espaço confinado, como fechamento final do assunto, tá? Qualquer dúvida, postem no fórum, ou para a gente, através de e-mail, tá? Qualquer dúvida aí, anotem. E nas aulas práticas, né? A gente vai estar realizando aula prática. A gente sana qualquer dúvida que permaneça. Mas a princípio é isso. As principais definições aí a gente comentou. Tá? Então, até breve, até a próxima aí. Obrigado.